Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, estamos alegres neste momento de podermos estar aqui compartilhando com você, aleluia, este culto maravilhoso, onde nós vamos estar aqui falando acerca da palavra de Deus. Hoje nós estaremos aqui tratando aqui, louvado seja o nome do Senhor, sobre consciência, né? A segunda dispensação, um assunto muito importante para nós, muito interessante, para que nós, nos dias atuais principalmente, onde nós podemos assim valorizar mais, né, os nossos pensamentos, as nossas ideias, o que nós fazemos, as nossas atitudes, para que nós possamos ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Hoje o assunto vai ser bastante agradável, acredito que você vai gostar. Então nós vamos pedir para você compartilhar, você convidar seus amigos, convidar as pessoas para estar junto conosco aí nesta live abençoada aí. Nós prometemos estar hoje falando acerca deste assunto, porque continuamos no sábado, né? No sábado estivemos aqui fazendo esta live maravilhosa juntamente com a missionária Isabel. A missionária Isabel provavelmente vai estar aqui dando só uma palavrinha, porque hoje tem ensaio do grupo, né? Sábado, a grande festa das irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. E ela está aí se preparando aí juntamente com as irmãs para poder realizar um grande trabalho espiritual com o círculo de oração, que eu tenho certeza que vai ganhar almas para o reino do Senhor. Vão estar adorando a Deus neste sábado, em nome do Senhor Jesus. Sábado agora, hoje é 25, 26, 27, 28, né? Dia 28, juntamente, né, com igrejas convidadas, nós temos pregadores, nós temos aí muitas pessoas, louvado seja Deus, que estão aí juntamente conosco para realizar esse trabalho abençoado do círculo de oração. Então a missionária está ensaiando, e logo mais ela estará aqui dando assim, né, o parecer dela, porque ela disse que não pode deixar de não dar a paz do Senhor para os nossos amados e queridos irmãos. Portanto, irmãos, nós vamos iniciar nossa live, vamos estar cantando aqui alguns louvores e queremos que você participe junto conosco em nome de Jesus, né, dando a sua opinião, vendo junto conosco as mensagens faladas, os versículos que nós vamos estar passando para você, para poder pesquisar esse assunto tão importante que é falando sobre a consciência. Tem muita gente que tem consciência pesada, né? Pelas algumas atitudes, algum comportamento que fala, às vezes não pensa direito, né? A pessoa, às vezes, é meio precipitado para falar, e a Bíblia, ela nos orienta para a gente poder ouvir mais, né? Então, eu quero convidar você, em nome de Jesus, a partir de agora, para participar junto conosco desta live maravilhosa, em nome de Jesus, que é o pastor Eronildo, juntamente com a missionária Isabel, a igreja Vidas no Altar, Novo Alicerce, trazendo para você conhecimentos muito importantes que vai edificar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Então, vamos lá junto conosco, em nome de Jesus. Convidamos aí a todos os nossos amados irmãos para compartilhar nesta noite abençoada, em nome de Jesus, noite maravilhosa. Deus tem uma bênção para você, para a sua família. Portanto, não faltem nesta live, vem conosco, convida amigos, compartilha ela, para a gente poder se alegrar, né? Estamos aguardando aí os nossos irmãos lá da Bahia, nosso irmão evangelista Marcos, nossa irmã também Marisa, né? Missionária Marisa, louvado seja o nome do Senhor. Ela disse que não iria perder esta live, e eu tenho certeza que você também, né, vai estar junto conosco aí, se alegrando na presença do Senhor. Deus tem uma bênção para você, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos aprender a palavra de Deus aqui conosco, em nome de Jesus. A bênção é grande, hein? A bênção é grande, e eu conto com você para participar conosco, em nome de Jesus, desta live maravilhosa, que a partir de agora iremos tratar sobre a consciência. Nós já temos aqui conosco alguns irmãos, abençoado nossa irmã Eliane, né, nossa irmã Eliane Cristina,
Deus abençoe a sua vida. Também nosso irmão Rafael Ferreira, ô glória. É só relíquia aqui, hein? Ô glória a Deus. Só pessoas granfinas aqui conosco, adorando e exaltando o nome desse Deus maravilhoso. Vamos estar falando sobre a consciência, um assunto... Sábado passado nós falamos sobre a inocência, foi uma repercussão muito boa, o pessoal participou junto conosco, foi bom demais. E hoje nós vamos estar falando sobre a consciência, a segunda dispensação, uma coisa que ajuda-nos a poder entender melhor e lidar com situações para podermos saber que a nossa consciência, ela é a faculdade da alma. E nós temos que procurar, irmão, tomar o máximo de cuidado, porque é um juízo, né? É um juízo de Deus dado para nós. Nós podemos, através da consciência, nós julgar as nossas situações. Vamos estar neste momento, então, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, né? Deixei aqui já uns hinos maravilhosos, abençoados aqui para a gente se alegrar na presença do Senhor Jesus. E eu quero que você venha conosco aí, ó, adorando a Deus com o hino maravilhoso. Daqui a pouquinho a missionária Isabel já vai estar conosco aqui também, né, dando a sua paz do Senhor para os nossos amados irmãos, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que vai ser só vitória, né? Ela está nessa festividade aí, preparando aí as festividades, que é os ensaios aí para as irmãs do Círculo de Oração, né? E você vai fazer parte também para sábado agora, sábado a grande festa com as irmãs do Círculo de Oração, na Rua Baiacu, número 73, AD, Vidas no Altar, Novo Alicerce, Ministério, né? Que é a Vida no Altar. Então nós vamos estar juntos, né? Adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus então, em nome do Senhor? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-nos no temporal. Ao ver cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Glória a Jesus. Coisa linda, né, irmãos? Coisa maravilhosa é a gente saber que a nossa fé, ela está firmada no Senhor. Glória a Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Adriana Cardoso também, juntamente conosco nesta obra maravilhosa, nesta live abençoada. Louvado seja Deus. Convida os seus amigos, convida irmãos, aleluia, para junto conosco adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar a Deus com mais um louvor. Aleluia.
e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através deste louvor abençoado. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias e honras seja a Deus. Vamos preparar aqui um louvor. Aleluia. Glória a Jesus. Isso mesmo. Ok, mas esse louvor aqui, olha. Há um Deus poderoso, um Deus que contempla a nossa fé, que contempla a nossa vida, né? Um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que conhece, né, os nossos caminhos. Portanto, vamos louvar a Deus com mais este hino e mais um outro louvor, e juntos nós vamos estar tratando aí da palavra de Deus. Hoje estaremos falando sobre a consciência, a segunda dispensação da consciência, algo muito maravilhoso e importante para nós nos dias atuais. Enquanto nós tivermos consciência, enquanto nós pudermos saber que aquilo que faz mal para a nossa alma evitar, com certeza ela vai dizer para nós a hora que está certo, a hora que está errado, o caminho que deve tomar, e a bênção vai ser grande. Então daqui a pouquinho nós vamos estar tratando deste assunto maravilhoso em nome de Jesus. Deus abençoe nosso irmão Carlos Eduardo, louvado seja Deus, que está conosco, Carlos Eduardo de Atchuk, juntamente com a família, né? Deus abençoe, um grande abraço. Compartilhe essa live aí, convide os nossos amados irmãos em nome de Jesus, para podermos junto assim aprender mais a palavra de Deus hoje, que nós vamos estar falando sobre a consciência, um caso sério que aconteceu no passado com Adão e Eva, e nós precisamos, né, tomar conhecimento também, ter consciência das atitudes, dos nossos comportamentos, por onde nós passamos, o que nós fazemos, ter consciência daquilo que é agradável para poder realizar, amém? Vamos estar, eu estou consciente que eu vou cantar um louvor aqui juntamente com vocês e nós vamos se alegrar na presença do Senhor. Já louvamos a Deus que em nada nós colocamos, né, a nossa fé, senão na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hino maravilhoso, abençoado, e em nome de Jesus vamos cantar a um Deus poderoso agora em nome de Jesus, para que você possa se alegrar junto conosco, amém? Há um Deus que é poderoso, seu amor é tão profundo e falível, bondoso e real. Na alegria ou na dor, ao que busca ao favor, satisfaz com a paz divina. Há um Deus que há um Deus que está presente lá nos campos e nos vales, e também vive em meu coração. Quando as lágrimas vêm e as lutas também, esquecindo tocar-me sua mão. Quão maravilhoso é sempre ouvir a sua voz, ó, não temas, contigo este está. É sublime caminhar nesta luz que ilumina minha vida, feliz a cantar. Este Deus é poderoso, está presente nos vales e também vive em meu coração. Quando as lágrimas vêm e as lutas também, esquecendo tocar-me sua mão. Esse Deus está presente lá nos campos e nos vales e também vive em meu coração.
coração. Quando as lágrimas vêm e as lutas também, esquecendo tocar-me sua mão. Ei, Jesus maravilhoso. Aí com a falta da missionária eu fico só errando toda hora. Né? Vem aqui, missionária, me dá uma ajuda aí. Mas eu né? não posso, pastor, eu não mas posso. Aí, você tá lá no ensaio, lá com as irmãs. Aí, paz do Senhor, povo de Deus. Ó, o Eduardo de Atchuk tá lá, viu? Eita, paz do Senhor. Peraí, a paz. Ô, glória. Mas é porque a gente está ensaiando para o nosso culto, o culto com as irmãs no sábado. Né? Olha só, ô Eduardo, vem dar uma gotinha da sua voz aqui pra gente. É benção. Tocar uma batera no sábado olha, com as irmãs. Poxa, como é que maravilha. pode uma coisa dessa? Está conosco também nosso irmão Rafael Ferreira, lá do Belém. Ô, Eita, glória, homem paz de Deus, do Senhor, hein? meu querido. Benção Deus abençoe pura. a todos. Deus abençoe. Tô com saudade do povo de Deus, mas é que hoje a gente está ensaiando. Vai, você já cantou. Ele é a vida. Vamos cantar agora esse então, louvor. Vai aí que eu ajudo também. Então vamos lá. E você canta daí também. Rapidinho, porque tem que ir pro ensaio. Quem não sabe, aprende. Glória a Jesus. Ele é a vida que eu procurava e não encontrava, por não aceitar. Ele é meu tudo. Mudou meu mundo e um vagabundo fez se transformar. Se apoderou de mim, assim dele não sei mais fugir. Senhor Jesus, me rendo a ti. Você também se rende? Se rende aos pés dele. E vazio me achou, perdido no espaço. Peço a Jesus pra me ajudar, e o Espírito Santo, Aleluia. vem enxugar meu pranto. Sinta ele enxugar os teus. Quando ele vem me ajudar, se apoderou de mim, assim dele não sei mais fugir. Senhor Jesus, me rendo a ti. Se apoderou de mim, assim dele não sei mais fugir. Senhor Jesus, Grande Deus. me rendo a ti. E é maravilhoso quando os servos de Deus se rendem aos pés Eita, dele, Deus, amém? maravilhoso. Glórias a Deus. Jesus é lindo, Jesus é Glória a maravilhoso. Deus. E hoje o tema é, pastor? Hoje nós vamos estar falando sobre consciência, né? Eita, Sobre a rapaz, coisa consciência, um linda, hein? assunto Aí muito sim, hein? importante. Glória. Eu acredito que o irmão, né, o Eduardo de Atchuk, quando ele viu eu errando lá o violão, ele falou, opa,
Meu Deus. Esse Eu acho que Eduardo ele não tem disse, jeito não, viu? tem consciência, pastor, que você está errando aí. Eduardo é uma benção ele, viu? Eu quero também mandar a paz do Senhor para nossa irmã G. Silva. Louvado seja Deus. Faz Né, o está aí, Senhor. né, juntamente conosco aí, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, nesta live abençoada, juntamente com a família. Tenho certeza que Deus tem algo especial para nós. Hoje nós vamos estar tratando sobre consciência, é um assunto propício para os dias atuais. Eu quero já te chamar a tua atenção ali, para nós podermos assim meditar na palavra de Deus. Eu troquei esse óculos aqui porque é uma benção esse óculos. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse-lhe: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Olha, aí que está o problema, né? Muitas das vezes, irmãos, a consciência pesa, né? A consciência muitas das vezes pesa, porque quando a pessoa toma conhecimento daquilo que foi, né, desobedecido, tratado, falado ou mal pensado nas questões, as pessoas, às vezes, a consciência pesa. Então, é importante analisar. Nós temos aqui em mãos, para nós hoje, sobre a questão da curiosidade que Eva teve. E a curiosidade, irmãos, é uma das armas que o inimigo usa para poder persuadir a humanidade, para persuadir o homem a poder errar contra Deus. O trabalho e a intenção do adversário é essa, é procurar persuadir, é distanciar a comunhão do homem e da mulher da presença do Senhor. Enquanto nós pudermos assim manter-se em comunhão com o Senhor, melhor vai ser para nós. Então nós vamos entender que o Senhor está conosco, que nós estamos cuidando do templo de Deus, que é o nosso corpo. Então nós observamos aqui diante desta passagem que Eva, ela não vigiou na questão acerca do fruto, não procurou prestar atenção acerca daquele lugar, da ordem dada por Deus, e Eva falhou. Então nós temos aqui que no tempo da inocência, como nós tratamos sábado, né, missionário? Nós tratamos sábado aqui com os amados irmãos acerca da inocência. E na inocência eles viviam em paz. Na inocência eles tinham comunhão. Na inocência eles tinham alegria. Na inocência eles tinham Deus ali no meio deles. Tinha o Senhor no meio deles. Mas depois que saíram daquela comunhão, ou seja, depois que ele se afastou da comunhão com o Senhor, ele agora começa a ter os seus problemas. Deus abençoa nosso irmão Claudemir Félix Firmino, juntamente com a família, está no estado da Bahia, louvado seja Deus, está aí participando conosco nesta noite abençoada. Nossa família. Né? E nós vamos estar aqui falando hoje sobre a consciência. Antes de tudo, quero dizer para você que a consciência que nós temos, ou seja, o juízo de Deus dado para nós, é a faculdade da nossa alma. É ela que
nos orienta a todo instante acerca do que está certo e do que está errado. Nosso irmão Antônio, louvado seja Deus, Deus abençoe a sua vida. Vai compartilhando, irmão, convidando amigos para estar conosco, porque o assunto hoje é muito importante. E nós percebemos que o Senhor queria que a terra pudesse alcançar o milênio, que era um plano de Deus sobre a terra. O homem chegou a ter 996 anos, o homem chegou a ter 400, 500, 600 anos. Por que Deus queria este plano? Porque esse é o projeto de Deus do futuro. A Bíblia fala que assim que terminar esse tempo, essa sexta dispensação chamada graça, vem a sétima dispensação, que é o milênio. E o milênio será 1000 anos sobre esta terra, que é o mesmo projeto que Deus tinha lá no Jardim do Éden. Diz a Bíblia que Jesus... Ele diz lá no livro de Mateus, ele fala assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, o projeto de Deus é esse, é criar, o milênio para que o povo possa viver em comunhão com ele, o povo possa fazer uma nova aliança com ele, porque até mesmo no milênio haverá salvação. Deus ainda está estabelecendo este propósito ainda para que no milênio haja salvação. Mas vamos dar continuidade. O que acontece ali no tempo da inocência? No tempo da inocência, Adão e Eva falhou. Eles cometem um grande erro, que é desobedecer às ordens do Senhor. A palavra de Deus diz assim que Adão estava ali para guardar, para proteger e para cuidar do jardim. Agora, o que nós entendemos visto aqui nesta passagem? Que se Adão não pôde guardar nem sequer a esposa dele, como é que pode um negócio desse? De Adão poder querer proteger aquele lugar e Adão não procurar informação melhor diante de Deus para poder vigiar o tempo todo acerca daquele lugar, principalmente aquele lugar. Então nós vimos assim que ele não vigiou nem sequer com a sua própria esposa, porque ela que estava ali para ser uma ajudadora, uma companheira, uma mulher do lado do seu esposo, para lhe orientar, para amar, para cuidar. Muitas das vezes nós vivemos essa época, né, irmãos? Nós vivemos esse problema. Tem muitos lares sofrendo, passando por situações difíceis, porque a pessoa não está vigiando concernente, ou seja, não guardando o seu jardim, que é a sua casa, que é a sua família. E nós precisamos tomar o máximo de cuidado para que o adversário não venha persuadir a nenhum de ambas partes e venha poder causar destruição. São muitos casamentos destruídos, são muitas pessoas que não estão vigilantes com o seu casamento e acaba cometendo algumas infrações, causando assim uma destruição. Normalmente, quando nós observamos a casa, o nosso lar, a nossa família, que vive nessa estrutura, quando passa por um problema de comportamento, de desobediência aos cônjuges, normalmente, o que acontece? Espalha todo mundo. Um vai para um lado, outro vai para outro, vem divórcio, e aquela situação é choradeira, é um sofrimento, é lamentação, é frustração, é muita coisa que acontece, porque a nossa casa, a nossa família é um jardim também de Deus. E por isso que nós precisamos zelar pelo jardim de Deus, cuidar do jardim de Deus. Muitas das vezes não vigiamos, o adversário vai lá e destrói o jardim de Deus. Então, meus queridos irmãos, também é um exemplo para a casa do Senhor, a igreja de Cristo, o povo de Deus. Nós precisamos guardar a casa do Senhor, para que não venha também o adversário destruir o templo de Deus, o lugar onde nos reunimos para poder adorar e exaltar o nome do Senhor. Então nós vamos continuar aqui, irmãos, que foi cedendo à tentação de Satanás, o homem, ele obteve o quê? Conhecimento, experimental do mal. Ele passou a conhecer o mal. Olha bem, o que eu entendo aqui, irmãos, é assim. Tem muita coisa que está fora da nossa cogitação.
Tem muita coisa que nós não conhecemos. O que é básico para nós aqui saber nesta vida, nós sabemos apenas algumas coisas. Por que razão? Porque nós não fomos lá no mundo, não procuramos procurar informação de tudo desta vida. Eu não sei de tudo. Tem muita coisa que eu não sei, né? Eu não sei que gosto tem cachaça, que tem cigarro, que tem droga. Eu não sei o que é isso. Sabe por quê, irmãos? Por que razão? Porque nós ainda não experimentamos essas coisas. Mas existe curiosidade no ser humano. Para você entender o que eu quero dizer nesta noite. Porque muitas das vezes você não conhece o tal caminho, né? Ou seja, você é inocente. E naquele momento que você passa a ser inocente naquela situação, você tem que tomar cuidado com a curiosidade. Porque o Senhor, Ele nos chamou para nós podermos estar em comunhão com Ele. Para que nós possamos entender os propósitos dEle. O que Deus quer conosco é que nós possamos estar, a nossa mente voltada para Ele. Que nós possamos ter consciência que no reino de Deus não entra iniquidade, né? Não entra o pecado, não entra o mal. Por que razão? Porque o lugar aonde Deus está é santo. Nossa irmã Iraci Silva, Deus abençoe a vida de vocês e conceda vitória em nome de Jesus. Compartilha, convida amigos para estar conosco aí nesta live abençoada. Então o que acontece, irmãos, é que há muitas coisas que nós não conhecemos. A mesma coisa aconteceu com Eva. Eva não sabia qual era, o que de fato iria acontecer depois. Ela entendia que se comesse do fruto iria morrer. Ela ia saber disso. Mas o adversário, que é astuto, colocou na consciência dela, colocou na mente dela a curiosidade e colocou a seguinte, prerrogativa, onde colocou uma persuasão. Ela foi persuadida pelo diabo, aonde disse ele assim: você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. E neste momento entrou eu vou ser igual a Deus. Como assim? Deus é tão poderoso, tão grande. Deus é tão maravilhoso, tão dono de tudo isso aqui, e eu vou ser igual a Ele? Talvez passa uma imaginação assim na cabeça de Eva, coisa semelhante, e ela foi naquela curiosidade e participou daquele fruto. Foi lá e pegou o fruto e comeu. Não achando, confortável ou dizer assim: não aconteceu nada, realmente não aconteceu nada. Olha só que a responsabilidade do fruto estava na mão de Adão, A responsabilidade de guardar o jardim estava na mão de Adão. E Adão deveria, de fato, corrigir a sua esposa. Você cometeu uma infração, você fez algo errado. Agora nós temos que conversar com Deus, pedir ao Senhor misericórdia para ver o que Ele vai fazer diante dessa situação, Eva. O Senhor me deixou para cuidar, para zelar do jardim. Agora você, minha esposa, osso dos meus ossos, carne da minha carne, vem e pratica tal infração. E agora como é que vai ser? Poderia Adão tomar essa atitude, porém, ele simplesmente deixou-se levar pelos caprichos da mulher. E a mulher, no momento que ela começou a poder persuadir Adão agora, já usada pelo adversário, eu falei assim: eu comi do fruto, Adão, não aconteceu nada, O que tem de você participar, comer também? Adão, vá por mim. Estou dando um exemplo para você entender que muitas das vezes em nossa vida é isso que acontece. Às vezes as pessoas dirigem as palavras para a gente sabendo que aquilo é errado, Sabendo que aquilo é errado. Vamos supor que alguém, ele tem uma bebida forte ali e você como cristão sabe que você não pode estar se envolvendo com a bebida forte. Mas você está em festa. E chega naquela festa, não tem problema, que isso é bobagem. Pode tomar um golinho, o que tem você tomar? Aí o outro do lado já vai persuadir da sua mente, porque você já está no lugar errado. Porque a Bíblia diz no Salmo, primeiro, que nós não deveremos estar na roda dos escarnecedores. Já está fazendo errado, porque está colocando o pé no lugar errado. Aí chegando lá, ocorre o risco de ser persuadido.
Então a pessoa fala, não tem problema, o outro fala, você é careta mesmo, hein? Que besteira é essa? Toma aí um golinho aí a pessoa vai lá e bebe. Resultado, ou seja, o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E o que nós entendemos com isso? Que muitas pessoas não estão entendendo ainda o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é nós, irmão. É a igreja de Cristo, nós. Você em particular. Você que tem o direito, a responsabilidade de guardar o teu corpo, a tua vida para o Senhor. Esse é o corpo de Cristo. O pedaço de pão, o cálice, é só uma lembrança para que você possa juntos com todos comemorar, lembrar desta aliança e guardar o corpo do Senhor. Simbolização. Né? Uma simbolização. Então, por onde você passa, você precisa vigiar. Por onde você vai, você precisa prestar atenção. Não basta apenas dizer assim, Jesus já morreu na cruz, já pagou o preço lá na cruz, tá tudo certo, então eu não tenho que fazer nada. Precisa fazer sim. E muito, viu? Porque o próprio Deus, ele diz assim, segui a santificação, segui a paz e a santificação, sem a qual, quando fala de santificação, é de separação. Então nós precisamos tomar o máximo de cuidado com o que nós falamos, com o que nós olhamos, né, com o que nós pegamos ou ouvimos. Nós precisamos tomar o máximo de cuidado para não se envolver. Nós vivemos numa época, irmão, onde há muita corrupção. Há muito pecado. O homem, a cada dia... Olha, a Bíblia diz assim, em São João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos, ou seja, o globo terrestre, todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A questão de crer exige fé, exige crença. E no momento que você está crendo, que você está tendo fé, dada por Deus, como diz lá no livro de aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que é a graça de Deus, né? Ela é um dom dado por Deus por meio da fé. Então o que acontece? No momento que você alcança, né, essa misericórdia do Senhor, você precisa entender uma coisa, irmãos, que a graça do Senhor, ela é uma forma de nós alcançar essa misericórdia dada para nós. Porém, uma coisa é certa, não podemos dizer, eu estou debaixo da graça e não preciso fazer mais nada. Não é bem por aí. O Senhor nos chamou para ser um povo diferente. O Senhor, o único trabalho, os legalistas, ele trabalha nas pessoas na parte exterior. Já o cristão, ele é trabalhado pelo Espírito Santo no interior. Jesus, ele quer trabalhar no nosso interior. Para quê? Para mudar o nosso comportamento. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Ou seja, a igreja, a palavra igreja significa tirado de dentro para fora. Então, tudo aquilo que ainda tem na mente, para poder a pessoa praticar, ainda não está liberto. Muitas das vezes, quando a pessoa enfraquece a sua fé, desanima diante de uma provação, de algum problema, automaticamente a pessoa sai da igreja, quer sair da igreja, né, achando que pode, né, na verdade não pode, e a pessoa já sai da igreja, já sai numa prática que ele não fazia na igreja. E aí arruma desculpa a dizer assim, eu não podia fazer isso na igreja. Mas agora eu já estou fora, eu posso. Você nunca pode fazer nada. Sabe por que não pode? Porque o templo é de Deus. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E nós olhamos aqui, irmãos, que no capítulo 3, do versículo 6 adiante, você percebe que os olhos deles foram abertos. No momento que eles comem do fruto, eles passam a ter entendimento, conhecimento do grande erro que eles fizeram. E o que eles começam a partir desse instante? Ele começa a poder se esconder. Esta é a prática daqueles que erram diante de Deus, daqueles que estão cometendo falha. A tendência da pessoa é se
esconder. E justamente isso aconteceu com Adão. Adão se escondeu. E como a Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a palavra de Deus diz que Deus, ao virar do dia, aparece no jardim do Éden e diz: Adão, onde tu estás? Onde tu estás? E Adão, se escondendo, diz assim: eu ouvi a tua voz no jardim, me escondi. Mas se escondeu por quê, Adão? Porque eu estava nu. Então o homem reconhece que estava em pecado. E no momento quando a pessoa peca, a Bíblia diz que está destituído da presença de Deus. É preciso haver arrependimento. Nós olhamos aqui que Adão, ele obteve conhecimento, experimental do pecado. Começou a entender acerca do mal. Adão começou a saber o que era o caminho do mal, qual foi o prejuízo que ele alcançou a partir daquele instante. Por que razão? Primeiro, que ele deixou de estar em comunhão com Deus. Segundo, porque ele perdeu o jardim do Éden, o lugar perfeito, o lugar maravilhoso, o lugar da paz, aonde o Senhor estava todo instante presente. Adão perdeu o direito de poder viver em comunhão com Deus. Adão agora também perde o direito de desfrutar de tudo aquilo que tinha no jardim do Éden, para poder sair fora e trabalhar, para poder sofrer com o sol, para sofrer agora com frio, para sofrer agora com o trabalho, para poder se alimentar com as suas próprias mãos. Adão agora começou a passar situações difíceis. Por que razão? Por causa do pecado. Ele começou a experimentar o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está a diferença, meus queridos e amados irmãos, entre o conhecimento que Deus tem do mal e o conhecimento que o homem tem do mal. Então Deus, quando ele conhece que o mal se aproximou daquele lugar, ele já fez separação. Esse é o conhecimento de Deus. Por que razão? Porque o mal atinge a santidade de Deus. Portanto, quando uma pessoa for cometer alguma infração que está fora do propósito de Deus, está atingindo a santidade de Deus. Então, naquele momento, houve uma separação. O homem passou a conhecer o mal através do sofrimento. E Deus tirou o mal do meio do lugar santo e o lugar justo, aonde tinha colocado o homem. Ou seja, no lugar onde está o Senhor, não pode habitar o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus conhece, meus queridos irmãos, teoricamente, enquanto o homem conhece por experiência própria. Porque muitas das vezes a pessoa, nós vamos ler lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nós vamos ler ali a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, para nós entender melhor o que a palavra de Deus nos diz acerca deste assunto. Louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, Louvado seja o nome do Senhor. 21, melhor dizendo. 21, 5, 21. Diz assim, olha. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Ou seja, do momento que Deus, ele projeta ali, através do sacrifício daquela ovelha, projeta um plano de salvação, para poder a humanidade ser salva, a humanidade ser liberta. Romanos capítulo 3, versículo 23. Veja bem o que a palavra de Deus diz aqui para podermos entender melhor. 3, 23 diz assim, olha, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Quando a pessoa automaticamente sai da presença de Deus, é isso que acontece. Então, Jesus, ele se fez pecado para poder salvar
a humanidade. Jesus agora não experimentou nenhum tipo de pecado, mas entregou para salvar a humanidade. Tudo caiu sobre as costas dele, para que eu e você fosse sarado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, também, nós olhamos aqui dentro das Escrituras Sagradas, né? Depois que o homem, né, experimentando o mal, o homem aconteceu o quê? Entrou na dispensação da consciência. Eis aí um dos problemas seríssimos na vida do ser humano. Tomar conhecimento do mal e não sair do mal. Tomar conhecimento do pecado e não sair dele. Permanecer nesse pecado. Porque muitas das vezes as pessoas estão acreditando, as pessoas estão pensando, mas eu sou falho, eu sou ser humano. Meu irmão, todos nós somos, sim, nós somos, e clamamos a misericórdia de Deus para que o Senhor nos perdoa a todo instante. Porém, irmão, há pecado consciente, há pecado que as pessoas cometem sabendo, né? Nós muitas das vezes falhamos, surtamos coisas, é surto, é da natureza do ser humano. Mas a pessoa praticar consciente, aí, meu irmão, aí nós procuramos entender que falhamos e estamos destituídos da presença de Deus, e é necessário que nós venhamos se humilhar diante de Deus, né? Tornando assim, depois que ele passa a ter essa consciência, ele tornou-se responsável pela sua escolha. Então, cada coisa que você faz, daquilo que desagrada a Deus, principalmente, porque muitas das vezes a pessoa comete o erro e ele fala assim, puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Ele tomou conhecimento e ele passou a ser responsável pelos seus próprios erros. Então, Deus ele diz assim, Adão, onde estás? Em seguida, o que ele diz no verso 10? Ele diz assim, escondi-me, porque eu estava nu. Ele tomou conhecimento, eu pequei, eu comi do fruto, cometi um grande erro, eu falhei, né? Ele tomou conhecimento. Às vezes a pessoa faz isso. Comete a infração e pensa assim, meu Deus, por que eu fiz? Aí é a hora dele se humilhar, de se arrepender. Isso não quer dizer que você já está condenado, que não vai ter mais solução para você. Tem solução sim. Porque enquanto Cristo estiver diante daquele tribunal, aonde está a graça, voltado sobre aquela pérola, né? Aquela pérola de safira, que é a esperança da igreja, a esperança do povo de Deus, né? Enquanto o Senhor estiver lá, há oportunidade para mim, para você se arrepender e o Senhor nos perdoar pelos nossos pecados. Aí está a questão, é de se arrepender e voltar ao Senhor nosso Deus. Então Adão passou a ser responsável. É isso que acontece com cada um de nós. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelo que nós falamos, né? Porque Adão, ele comeu, né? Adão, ele sabia que estava errado, mas ele foi lá e comeu. Ele deixou-se levar pelos caprichos, né? Falou assim, puxa vida, realmente, Eva, você comeu, não aconteceu nada. Mas o que Deus queria dizer, né? Então deixa eu comer um pedaço desse fruto. E o resultado qual foi? Né? O grande castigo e a consciência pesada. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher, irmãos, ela comeu e convidou Adão para poder participar. Quando uma pessoa errar, não tem que carregar outra. A pessoa tem que ter consciência. Porque muitas das vezes, quando a pessoa comete uma infração, o outro tem que dizer assim, a culpa foi sua, foi você que me convidou para fazer tal coisa. Quando você for fazer alguma coisa errada, seja você lidar com pessoas corruptas, mentirosas, enganosas, você analisa primeiro as questões para saber aonde é que você vai colocar sua mão, para você não errar.
Depois não vem colocar culpa em outra pessoa, porque às vezes uma pessoa inocente diante de uma situação não julga bem as cláusulas e o resultado vem trazer um peso grande para aquela pessoa. Então o que eu digo para você, o meu conselho, quando tiver de fazer alguma situação acontecer, alguma coisa preste a acontecer, primeiramente, não leve o teu companheiro, o teu amigo, o teu irmão. Não leve. Sabe por quê? Porque é duas pessoas que vai sofrer. E depois o outro ainda vai errar porque vai acusar. A culpa foi sua. Porque, teve consciência. A mulher cometeu essa infração. E quando Adão e Eva, pecaram, sua morte moral e espiritual ocorreu imediatamente no capítulo 2, versículo 17 do livro de Gênesis. Então, nosso irmão José Carlos, Deus abençoe, nosso irmão José Carlos Mota, Deus abençoe a sua vida, toda a sua família está conosco também. Então nós observamos aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que eles, passaram a obter o quê? Ocorreu imediatamente, esse processo na vida deles, aonde eles vieram a perder, a conjunção diante de Deus, Aí, em consequente, vê o quê? A morte espiritual e moral. E isso é a pior coisa que acontece na vida da pessoa, irmão, é quando a pessoa morre espiritualmente. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, fala que hoje tem muitos, Paulo falando, muitos que dormem, muitos que estão enfermos, muitos que estão mortos espiritualmente. Por que razão? Porque não estão prejudicando sua situação, os seus problemas, e estão distanciando da presença do Senhor. O que Eva esperava? Que, como a serpente disse que não morreria, então ela acreditou e seria igual a Deus. Aí veio o grande erro de Eva. E às vezes queremos, irmãos, questionar situações, porque todo tempo nós queremos favorecer a nós mesmos. E ao passo que a morte física veio, posteriormente, no capítulo 5, versículo 5 de Gênesis, acontecer, Deus tinha dito, no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Capítulo 2, versículo 17. Então a palavra de Deus não volta. Adão, a partir dali, começaria a experimentar o sofrimento dentro da sua família. Talvez Adão esperava o quê? Que Deus dissesse para ele assim: olha, Adão, se vocês comerem do fruto, tudo de mal vai acontecer lá com a sua família. Você vai ter filho, filhas, você vai ter isso, e eles vão começar a se matar, eles vão começar agora a trair um ao outro, eles vão começar a causar situação difícil. Aí Adão falou assim: eita, então nesse caso, então Deus ele usa a expressão: no dia que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Ou seja, sofrerão. Morte espiritual. E a morte espiritual, irmão, é uma coisa séria. Viu? A morte espiritual é um caso sério na vida do cristão. Porque até então, para ele se levantar, se erguer de novo e adquirir os dons espiritual, é preciso muito arrependimento, Louvado seja o nome, a paz do Senhor, nosso primo lá, João Carlos Mota, Deus abençoe sua vida, obrigado por participar junto conosco, compartilha a live aí, convida mais amigos e irmãos para estar conosco em nome de Jesus. Então, Adão começou agora a sofrer as consequências da morte física. Foi Caim matou Abel. Aquilo doeu bastante em Adão e Eva. O mal começou a imperar sobre a terra. Adão começou a sofrer sobre a desobediência, sobre o comportamento de Caim. Quantas famílias hoje sofrem com mau comportamento de filhos e filhas? Comportamento de mau marido, mau esposa. Quantas pessoas sofrem hoje? Por que razão? Porque o mal está sobre a terra. Isso faz parte da natureza humana.
Mas uma coisa é certa, o Senhor nos chamou para adquirir uma natureza divina. E essa natureza divina que nós alcançamos em Cristo Jesus, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, nós passamos a adquirir o amor ágape, o amor de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos mudar o nosso comportamento e o mal não venha bater em nossa porta, e nós possamos ser abençoados e guardados por Deus. Quer que a bênção do Senhor alcance a sua vida? Permaneça fiel a Ele, seja sincero, cumpridor da sua palavra, se esforçando na medida do possível para agradar a Deus, porque o Senhor o assim agrada. Deus tinha dito. E quando Deus falou com ele, era para eles abrir a mente e entender, irmãos. Mas infelizmente, o ser humano tem esses problemas, O ser humano quer experimentar a situação da vida, as coisas dessa vida, quer saber como é que é o resultado disso tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E por conseguinte, o que acontece? A morte espiritual e moral, vinha ocorrendo imediatamente. Quando pecaram, veio acontecer. São João 17, versículo 3. A morte moral consistiu na morte da vida de Adão. Deus, dentro deles, quando a sua natureza se tornou-se pecaminosa, aí acontece o quê? Deus faz o quê? Se aparta. Deus se aparta, irmão. E é onde que o crente se perde, é nesse momento. O pecado vem e Deus sai de cena. Então a pessoa fica livre para o adversário fazer o que quer dela. É onde que vem o sofrimento, as lamentações. Nós precisamos tomar o máximo de cuidado para nós não perdermos a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Então, nesse momento, a morte espiritual destruiu a comunhão que antes tinha com Deus. E depois de pecado, Adão e Eva, todos passou, a alcançar esse sofrimento, E ao nascer as pessoas que nasceu neste mundo, começou a sofrer as mesmas consequências de sofrimento e angústia. Hoje nós possamos analisar assim, entender que quando a pessoa tem consciência dos seus erros, das suas faltas, a pessoa procura fugir o máximo que pode para viver em comunhão com o Senhor. A partir daí começou a corrupção, entrar no mundo, na natureza do homem. O homem é tão corrupto, irmão, tão mentiroso, enganoso, abrange todos os desejos inato da pessoa. A pessoa passa a ser enganado e enganar também. A pessoa passa a ser uma pessoa difícil de lidar, As pessoas enganam o seu próximo. As pessoas fazem coisas e não têm compaixão em saber que todos são irmãos, Então, meus queridos irmãos, nós vamos ver aqui que o homem ignorado por Deus e ao próximo, ignorando a Deus, melhor dizendo, o homem ignorando a Deus e ao próximo, ele comete várias infrações, porque as pessoas não fazem reparo diante dos erros que está fazendo. Ele gosta de discutir, gosta de brigar, gosta de enganar, gosta de fazer as coisas, tudo que é para ofender, ele tem prazer de fazer. Então esse é o problema da natureza do ser humano, Ignorar a Deus e fazer o que é errado para poder... Mas ele está consciente de que o que está fazendo é errado, está acontecendo, mas ele mesmo assim continue, Louvado seja o nome do Senhor. Então nós olhamos aqui, meus queridos e amados irmãos, que há um cuidado para que nós possamos viver em harmonia com Deus e viver em comunhão com o Senhor, A Bíblia, ela ensina assim, que Adão deu origem à lei do pecado e da morte, sobre a totalidade da raça humana. É a Bíblia que diz em Romanos 5, versículo 12, Mas isso não significa,
que se nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, todos pecaram, Deus, ele usou de misericórdia através de Jesus Cristo, para que nós possamos redimir os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Eles conheceram que estavam nus, no capítulo 3 e no versículo 7. Ele reconhece. Ele sabe dos seus erros, né? E quando Adão e Eva viviam em inocência moral, antes da queda, né? A nudez não era imoral e nem causava sentimento de vergonha, como em Gênesis capítulo 2, versículo 25. E isso é o que acontece quando a pessoa começa, né? A Bíblia diz assim, irmão, lá no capítulo 2 de 2 Timóteo, no versículo 9, sobre a questão do sentimento de vergonha, ou seja, que é o pudor. E quando o crente tem o pudor, ele sabe que aquilo que tira da comunhão com Deus, ele se afasta do pecado, ele se distancia do pecado para poder vir agradar ao Senhor. Sentimento de vergonha é quando a pessoa, o pudor, quando a pessoa tem pudor na sua vida, a pessoa distancia do pecado, a pessoa se distancia do mal para poder alcançar a misericórdia do Senhor. E depois que pecaram, no entanto, da consciência, no entanto, a consciência, de estarem nu, passou a associar-se ao pecado. Esse é um dos grandes problemas, aonde as pessoas, meus queridos e amados irmãos, começam a fazer parte desses erros. Normalmente, quando a pessoa erra, elas olham para o lado, mas não olham para cima, aonde o Senhor está olhando para todos. A Bíblia diz assim que os olhos do Senhor estão em todo lugar, E a condição caída e depravada da raça humana, e por causa do mal que a nudez passaria a causar no mundo, infelizmente, o que está acontecendo hoje, o próprio Deus vestiu Adão e Eva, no capítulo 3, versículo 21, E agora ele ordena que todas as pessoas se vistam com pudor e com modestia, que é lá em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 9. Nós vivemos uma época onde muitas pessoas não têm mais pudor. Até nas suas vestes não tomam mais cuidado para poder não dar testemunho, não se cuida desse ponto de vista. E é importante o cristão tomar o máximo de cuidado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A culpa e a consciência do pecado motivaram Adão e Eva a fugir de Deus. E é isso que acontece com o ser humano. As pessoas se distanciam da presença de Deus quando comete o erro. Agora, eles tinham medo, constrangimento, na sua presença. Ele sabia que não poderia continuar daquele jeito. Então, o ser humano, quando ele está em falta diante do Senhor, ele reconhece, ele sabe das suas faltas, ele se humilha diante do Senhor para pedir misericórdia, porque sabe que cometeu tal infração. Isso ocorre na vida de todas as pessoas, e é necessário que cada um de nós possamos entender que o nosso Deus, ele quer comunhão com cada um de nós. E sabendo que tinha pecado e que estava sobre o desagrado de Deus, Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava sem a comunhão. Eles também viviam que era a pessoa impossível, a chegar à sua presença naquelas condições. Era preciso que haver uma humilhação da parte deles para poder chegar diante do Senhor. Então começaram a poder fazer sacrifício para poder chamar a atenção de Deus. Porque normalmente quando o homem se arrepende, quando a pessoa se arrepende, Deus faz isso, ele usa das suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, semelhante a Adão e Eva, eles eram, Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então eles tinham duas qualidades, duas coisas boas, sabedoria, inteligência, e eles tinham também a semelhança, que era a lei, ordem e princípio. E essa lei e essa ordem que eles tinham, era para eles terem cumprido.
mas eles não cumpriram. E Deus estabeleceu para mim e para você a ordem. Deus estabeleceu sabedoria, Deus deu entendimento para que nós possamos entender que através da purificação e da comunhão nós alcançamos a Deus. E foi justamente pelo fator de Adão tomar conhecimento do seu pecado. A consciência, irmão, ela teve um período da inocência para a consciência de 1650 anos, 56 anos. Então o que acontece? Eles tinham todo o tempo para poder saber que aquele período Deus estava cuidando deles. Mas é raro. O ser humano errou, o ser humano falhou, né? E ficou responsabilizado pelos seus erros. E até hoje nós estamos vivendo nesta condição. Mas o importante é saber que Jesus, ele abriu as portas para que eu e você pudesse se humilhar diante de Deus, para que eu e você pudesse alcançar a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E quando nós alcançamos, nós nos arrependemos. Existe o livre-arbítrio na vida de todos os seres humanos. O livre-arbítrio que nos leva a poder escolher. E isso nós temos consciência. Se o que eu estou fazendo está certo, ou o que eu estou agradando a Deus ou agradando a mim mesmo. Então o livre-arbítrio é um perigo muito grande. Porque você, sabendo escolher as coisas, você não vai apenas querer seguir a Cristo pela tua consciência. Eu acho que deve ser assim e acabou. Não, é dentro da palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos instrui a poder ser inteligente. A Bíblia diz que nós desviamos do inferno que está embaixo para dirigir-se ao céu que está em cima. Então o cristão precisa saber que o nosso Deus, ele diz assim, lá em São João capítulo 14, versículo 6, que ele iria para o Pai e ele levaria cada um de nós para ele mesmo. Então uma coisa é certa, vamos entender, irmãos, que a consciência, o período da consciência que até hoje foi dada para o homem também, Deus queria que o homem pudesse reconhecer os seus erros e se humilhar diante dele. Muitos fizeram, veio a genealogia de Sete, aonde o povo começaram a se arrepender, o povo de Deus, e teve também aquele povo da descendência de Adão, que eram os filhos dos homens, aonde se misturaram e fizeram e causaram aquela grande catástrofe que foi poder destruir os planos de Deus, e o povo começou a se misturar. Portanto, eu digo uma coisa para você, né? Vamos ter consciência diante do Senhor, procurar se humilhar diante de Deus para poder agradar a Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus.